os 3 princípios fundamentais, tanto para quem quer promover saúde, quanto para quem quer reequilibrar doenças do Ayurveda? Não? Pois eu já vou te contar quais são esses princípios fundamentais, e é muito legal porque hoje você vai fazer um passinho a mais aí no seu conhecimento de Ayurveda, para aprofundar inclusive e entender um pouco melhor quais são as bases para um tratamento, como é que a gente faz essa lógica de pensamentos para pensar os programas de Ayurveda e assim por diante, beleza? Mas antes você já sabe, tá no YouTube, se inscreve no canal se ainda não está inscrita ou inscrito, ativa as notificações, está no Spotify, acompanhe Ayurveda Brasil Podcast, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com quem ama saúde natural e bora conversar sobre esses 3 princípios fundamentais para a gente pensar qualquer tratamento ou manutenção de saúde em Ayurveda. Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. Eu vou direto ao ponto, aos pontos. Para a gente manter a saúde com a Ayurveda, pensar um tratamento em Ayurveda, para você entender a lógica que eu faço aí nos programas que eu trabalho na Ayurveda, né? O programa Leveza em Fluxo, por que eu tenho absoluta certeza que ele é um programa para quem quer perder peso, por exemplo, para quem precisa diminuir colesterol e assim por diante, né? Como é que é essa lógica de pensamento que a gente vai olhar para fazer um programa de tratamento do Ayurveda ou de manutenção de saúde? A gente vai olhar então para 3 pontos: Retu, Linga e Aushadha. Retu é quando a gente está pensando na causa, né? É a etiologia da questão aí de um determinado desequilíbrio, por exemplo, ou de uma determinada constituição. Então vou dar um exemplo concreto em relação a isso. Quando a gente fala de causa de Retu, a gente está pensando no geral em estilo de vida e alimentação. A maioria das questões, a gente desequilibra o nosso corpo com alimentação, tudo bagunçada, ou com um estilo de vida que não é saudável, né? Então, quando a gente fala de Retu, a gente vai vasculhar um pouquinho a vida da pessoa que, no caso, eu estaria atendendo, tratando ou pensando um programa para essa pessoa, vamos supor. Vou vasculhar mesmo, vou perguntar coisas, como é sua rotina, como é sua alimentação, que tipo de hábito alimentar você tem, o que você come, o que isso, o que aquilo, o que você faz, né, no geral, durante a semana, durante o dia, que horário você dorme, ou seja, todas essas questões, elas vão formando aí um caminho para eu entender como é que começou aquele desequilíbrio. É que a pessoa começa a falar coisas que eu falo, tá, já vou identificando isso. Segundo ponto, identifiquei a causa do problema. Eu vou para Linga. O que é Linga? A sintomatologia. Ixi, acertei a palavra, hein? Sintomatologia, seja os sintomas que a pessoa sente. Pro Ayurveda, a sua dor de cabeça não é igual à dor de cabeça do seu vizinho ou da sua vizinha. Ou seja, se uma pessoa chega para mim e fala assim, eu tenho uma enxaqueca que eu não tô aguentando, eu vou perguntar para a pessoa, como é que é a sua enxaqueca? Que horário do dia que ela piora? Ela é aguda, ela é constante, ela é assim ou ela é assado? Tem momentos que piora com a luz, não piora com a luz? Ou seja, a gente vai buscar destrinchar esses sintomas, porque nesses sintomas é que eu vou ter mais a evidência de qual é o dosha que está desequilibrado mais do que os outros, se tiver mais de um dosha desequilibrado. Então, vou saber se é uma questão de mais vata dosha aumentado no corpo da pessoa, se é pita, se é kapha e assim por diante. Então, os sintomas, eles são detalhados por isso. É muito importante saber dos sintomas para identificar o desequilíbrio maior neste momento. Então, olha que legal, a gente fez a gente está fazendo um sutra mesmo, né? Um Trisutra Ayurveda. Sutra é uma coisa que está ligada, né? Como se fosse imagina uma linha que vai ligando as coisas, isso é um sutra, algo que liga uma coisa na outra. Aqui a gente tem os 3 sutras, ou seja, a gente está ligando os 3 pontos. Então eu descobri a causa por meio do estilo de vida e da alimentação dessa pessoa, aí eu vou descobrir o dosha que está mais agravado, e aí a partir daí sim eu vou para a Aushadha. O que é a Aushadha? É o medicamento, é o tratamento que eu vou fazer com essa pessoa. E eu só consigo chegar em Aushadha se eu souber os 2 primeiros sutras. São os 2 primeiros sutras que me levam para Aushadha. Por quê? Porque eu tenho que pensar
qual é o dosha que eu vou equilibrar primeiro se for mais de um dosha desequilibrado. Ou se for um único dosha em desequilíbrio, como é que eu vou então equilibrar esse dosha? E principalmente remover a causa da doença. Se a gente não muda a causa do desequilíbrio, a gente pode tratar, mas vai ter o efeito rebote. Eu sempre falo que o programa de emagrecimento, leveza em fluxo, ele é um programa de emagrecimento sem efeito sanfona. Por que eu falo isso? Porque se você muda o seu estilo de vida, e ele é um programa que vai te ensinando pouco a pouco, né, de forma bem tranquila, bem acolhedora, gradual mesmo, a mudar o estilo de vida, quando você aprende isso e vai incorporando um novo estilo de vida, o que eu estou fazendo? Eu estou resolvendo a causa do seu problema. Aí eu estou olhando para o seu ganho de peso, estou dizendo assim, ó, vai por esse caminho aqui, que você está diminuindo reto, a causa. Você diminuir a causa, você não volta a ter o problema depois que ele está resolvido. Se você mantém a causa, você vai tratar o problema e vai voltar. Vai tratar o problema e vai voltar. Por isso é que, e eu acho que o emagrecimento é algo bem interessante para a gente pensar, por isso que o emagrecimento, ele não funciona na grande parte das vezes. Né? Eu li artigos que diziam que só 2% das pessoas, era um artigo norte-americano, né? Mas assim, dizia que 2% das pessoas não voltavam a engordar. Ou seja, 98% das pessoas que faziam tratamento para emagrecer, elas voltavam engordando depois. Elas engordavam depois, né? O que significa? Não mudou reto. Não tirou a causa do problema. A causa do problema está lá. Isso não serve só para emagrecimento, serve para qualquer outro tipo de desequilíbrio do corpo. Sei lá, quem tem doenças respiratórias, doenças de pele, doença disso, doença daquilo, tudo isso, se você não muda reto, você não resolve. E se você não trata bem o dosha, então se você não sabe bem quais são os sintomas, você também não resolve. Então esse fio é o fio que conduz os tratamentos ou a manutenção do equilíbrio da saúde para o Ayurveda. Beleza? Esse foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta às 19 horas. Eu sou Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!